e gosto muito do trabalho de vocês. Parabéns pela coragem e por levar adiante essas análises, antes de mais nada, porque normalmente quem está fora do Brasil consegue, além de ter mais clareza do que ocorre no nosso país, né, porque está fora desse furacão, não é dragado para aquela rotina lá de Brasília, mas também por ter mais liberdade. Hoje em dia, qualquer pessoa que esteja nos Estados Unidos, ela tem mais liberdade até mesmo do que um senador no Brasil. Ou vocês acham que senadores e deputados no Brasil não tomam pressão do STF? É só vocês verem a atitude de pessoas importantes que assumem, às vezes, cadeiras das principais dentro do Congresso Nacional e que, às vezes, mudam de um comportamento para outro após certos encontros, certos jantares e almoços que ocorrem lá em Brasília. Bem, a análise eu vou deixar com vocês. E agora, falando especificamente dessa questão da vinda ao Brasil do encarregado, não, do coordenador para as sanções do State Department, o David Gamble. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que o State Department equivale ao MRE no Brasil. É que nos Estados Unidos as atribuições são um pouquinho diferentes, né? Alguns secretariados têm uma parte da MJ, da AGU, outros uma parte da chancelaria, que mistura com outras coisas mais. Porém, dá para a gente cravar aqui que o State Department é como se fosse o Ministério das Relações Exteriores. E quem seria o chanceler? Seria então o Marco Rubio, que é secretário de Estado, Marco Rubio, só que é status de ministro. Então, debaixo do Marco Rubio está aqui o David Gamble Jr., que é o coordenador para fins de sanção. Quando eu recebi uma chamada de uma pessoa do governo dizendo que ele iria para o Brasil, né, vai ficar pelo menos segunda e terça-feira lá, essa pessoa sabe, assim como todos nós, que isso daí é um claro recado para o Brasil. É para quebrar com qualquer tipo de ideia, com qualquer tipo de narrativa de gente que acha que não, sanção do Alexandre de Moraes é algo que está sendo falado, o Eduardo está lá no exterior e fala disso, e etc. Mas é algo que está longe de acontecer. Então, não. Primeiro de tudo, não está longe de acontecer. Eu acho que está mais perto do que a gente imagina. Então, a saída do David Gamble é um primeiro passo nesse sentido, tá? E isso daí mostra que a gente está mais perto do que nunca para essas sessões. Outro ponto que é interessante destacar é que essa delegação que vai ao Brasil, essa comitiva, ela tem mais gente ali no meio. E são pessoas, autoridades americanas, que estão olhando para a questão da segurança nacional norte-americana. A gente teve recentemente nos Estados Unidos a operação Take America Back, que prendeu 18 criminosos brasileiros com envolvimento com o PCC, fazendo comercialização e porte ilegal de armas, né, armas ilegais, passando pelos estados da Flórida, Massachusetts e Carolina do Sul. Então, interestadual em vários pontos, e também com fentanil, que é uma droga aqui nos Estados Unidos, vamos assim dizer, equivalente ao crack. Existe uma epidemia aqui nos Estados Unidos que ela tiver essa droga. É uma droga que ela é barata, ela vicia mais do que o crack, inclusive, e ela leva pessoas que tinham até uma vida normal, mas quando experimentam e entram para o mundo dessa droga, acabam virando, no popular do Brasil, né, cracudos. Pessoas que moram na rua e fazem de tudo possível e imaginável para adquirir essa substância. Então isso é um problema que é tratado de muito sério nos Estados Unidos. E a gente viu recentemente que o governo Trump tem colocado o rigor da lei para cima dessas organizações criminosas, colocando inclusive como grupos terroristas o Tren da Água. Tren da Água é um grupo como o PCC, como o CV, o TCP, o ADA, só que da Venezuela. E o governo Trump, numa parceria com o presidente de El Salvador, o Nayib Bukele, e o seu ministro da Justiça, Gustavo Villatoro, fizeram com que esses criminosos venezuelanos, de facções criminosas do crime organizado da Venezuela, presos nos Estados Unidos, fossem para El Salvador. Então, existe uma ideia que ainda falta ser concretizada, está no plano da cogitação, eu diria ainda, mas já foram dados os primeiros passos. Eu cheguei a fazer alguns contatos dentro da administração Trump com relação a isso, para ver se a gente consegue também levar com que essas organizações criminosas brasileiras sejam dado a elas o tratamento de organizações terroristas nos Estados Unidos. E quem sabe, aí tem que fazer um estudo profundo sobre os tratados Brasil e Estados Unidos, tratados com relação à extradição e etc., mas quem sabe ver até a possibilidade de
uma vez preso nos Estados Unidos e identificada essa conexão com essas organizações criminosas, para que esses brasileiros bandidos cumpram suas penas nos presídios de El Salvador. Eu fui 2 vezes a El Salvador, não faz muito tempo. Numa delas, eu visitei alguns presídios com uma delegação de parlamentares brasileiros da Comissão de Segurança Pública, deputados federais, e a gente teve a oportunidade de visitar o CECOT, o Centro de Confinamento para Terrorismo, e é algo realmente sensacional. Ali é cana braba, e o Bukele, o que ele fez para resolver o problema da segurança de El Salvador, que era o país mais violento do mundo em 2016, e passou a ser hoje o mais seguro, dos mais seguros do Ocidente e do mundo? Primeiro, ele teve que construir uma maioria no Congresso. Feita essa maioria no Congresso, ele fez várias reformas legais. E a principal reforma legal que ele fez é basicamente o seguinte: o bandido que vai preso muito dificilmente sai. Ele tem que cumprir uma pena muito extensa. Mas mais do que uma pena extensa, é a certeza de que ele vai para a cadeia. Nós temos vários estudos na área de criminologia que mostram que não é o tamanho da pena que inibe o bandido de delinquir, mas sim a certeza da punição. E em El Salvador, a punição ela é braba. Nesse tripé dos crimes violentos, que inclui desarmamento, porque a pessoa rouba a luz do dia porque as vítimas não conseguem se defender. O Brasil ainda é um país desarmado. Tráfico de drogas, tudo tem relação com tráfico de drogas. Ou o bandido está sob efeito de entorpecentes, ou ele aluga as armas na favela, né, dominada pelos traficantes, e vai estourar banco, cometer os seus crimes, ou ela rouba o seu carro, o seu celular, e vai se esconder dentro das comunidades dominadas pelo tráfico de droga. Então sempre tem relação com o tráfico de droga. E o último, o desencarceramento, que é aquele caso clássico, né, que a polícia pega o cara tem uma ficha criminal que dá a volta no quarteirão, e todo mundo se pergunta: como que um sujeito como esse consegue estar em liberdade? Então é nesse tripé, especialmente, o Bukele ele também agiu com relação contra o tráfico de drogas. Mas o principal é a questão do desencarceramento. Ele acabou com o discurso de coitadismo e coloca as pessoas presas. Então, nessa comitiva do State Department que vai ao Brasil, também existem autoridades que estão concentradas na questão das organizações criminosas brasileiras. Eles estão com medo de que, com a proliferação, com o aumento do território do Rio de Janeiro, depois daquela DPF do Partido Socialista Brasileiro, que o Fachin atendeu, né, PSB, vale lembrar, é o partido do Flávio Dino, é o partido atual do Marcelo Freixo, que praticamente proíbe a polícia carioca de fazer operações em favelas. As favelas do Rio de Janeiro hoje, elas estão aumentando o seu território, aumentando as barricadas, entrando no asfalto e servindo de reduto para criminosos não só de todo o país, como também de fora. Começam a aparecer conexões, inclusive, com grupos terroristas extremistas, que é o caso da Al-Qaeda, que é o caso do Hezbollah. Isso daí tudo está acontecendo nesse momento, né? Investigações estão ocorrendo, operações no Rio de Janeiro, e os americanos estão de olho nessa questão. Eles não querem que, de alguma forma, esse tipo de pessoa entre nos Estados Unidos. Então, daí também eles irem ao Brasil, esse encontro com o senador Flávio Bolsonaro, que preside a Comissão de Segurança Pública do Senado, também um provável encontro com o presidente da Comissão de Segurança da Câmara, né, o deputado delegado Paulo Bilinski. Isso tudo daí também está no meio dessas tratativas. Se eu pudesse adicionar aqui também um ponto a mais, é que a visita do coordenador para as sanções do State Department ao Brasil, o David Gamble Jr., ela ocorre no momento após a demissão do Mike Waltz, que é o conselheiro de Segurança Nacional. Uma sanção, ela tende a ouvir várias pessoas, né? Muitas autoridades do primeiro escalão Trump. E certamente o National Security Advisor, o Mike Waltz, seria uma dessas pessoas ouvidas. Só que, na ausência dele, quem é que cumulou a sua função é o Marco Rubio, que é o 01, que é o chanceler, que é o secretário de Estado norte-americano. Então, aquilo que poderia ser um problema, porque deveria ser nomeada uma nova pessoa para o cargo de Conselheiro Nacional de Segurança,
talvez isso possa ter se transformado até, sem querer, numa facilidade, porque como o Marco Rubio vai coordenar esses dois ministérios, o State Department e o NSC, National Security Council, ele vai conseguir tomar uma decisão e levar adiante de maneira mais célere ainda as sanções contra o Moraes. Se está vindo um representante, um enviado do Trump para o Brasil para tratar dessas questões, com agendas com o senador Flávio Bolsonaro, com o Jair Bolsonaro e várias outras autoridades brasileiras, eu acho que isso daí tem tudo, né, para se verificar nas sanções contra o Moraes. Eu costumo até dizer que o resgate da democracia brasileira, da normalidade entre os poderes, né, para a gente voltar a ter senadores e deputados falando abertamente o que pensam dentro da tribuna do Congresso, para que ninguém mais seja censurado com base nos seus posts na rede social, esse terror instalado pelo Alexandre de Moraes, isso passa por colocar um freio nele. E que freio que é esse? São essas sanções. Aí as pessoas podem falar, Eduardo, o Alexandre de Moraes vai tomar essa sanção. Vale lembrar, não é sanção contra o Brasil, é sanção apenas contra o Alexandre de Moraes. Esse é o meu trabalho aqui. Não vamos confundir as coisas, que eu já vi mídia de esquerda querendo dizer que eu estou trabalhando por sanções contra o Brasil. Mentira, né? O próprio Paulo Figueiredo, que esteve comigo em várias reuniões, fala abertamente que eu sou contra isso daí. Esse não é o meu trabalho, em que pese eu não gostar do governo Lula, mas eu não trabalho para que o brasileiro acabe sendo punido ainda mais, né, mais do que ele já está tendo por inflação, por desemprego desse governo, né, que acaba de roubar os velhinhos do INSS. Então as sanções que eu trabalho são contra o Alexandre de Moraes. Eduardo, ele pode ser sancionado. Primeiro que isso daí significa que ele não vai conseguir nem ter um cartão de crédito, uma conta bancária. Mas ele pode continuar colocando adiante todas essas pautas. Olha, eu acho difícil. Por quê? Porque o governo Trump dos Estados Unidos, que está tendo um discurso muito forte contra a censura, né, vide não só o Marco Rubio, mas o D.D. Vance também, naquele seminário lá em Berlim, diante de várias autoridades europeias, principalmente militares, onde ele fala, ou a gente divide os mesmos valores, ou vocês não vão contar com a ajuda dos Estados Unidos, vocês se virem sozinhos. E a gente já viu que sozinho os europeus não conseguem acabar nem com a guerra da Ucrânia, não conseguirem impedir o seu início, e o Trump vai querer levar isso daí a cabo. Então é a bandeira dele, é a bandeira do Elon Musk, é a bandeira de muita gente dentro do governo dele, do Stephen Miller, que é uma pessoa que é pouco falada, mas muito importante dentro do governo Trump. O Jason Miller também, né? Tem o Stephen Miller e tem o Jason Miller. Jason Miller, aquele que foi detido por 3 a 4 horas no aeroporto de Brasília, depois de discursar no CPEC Brasil em 2021. Essas pessoas todas, o Alexandre de Moraes ele tem uma coleção de gente que não gosta dele. Mas as sanções contra o Alexandre de Moraes, elas se justificam porque o Alexandre de Moraes está tão confortável que ele está impedindo até que empresas americanas, como a Truth Social, que é a empresa do Trump, e a Rumble, do Chris Pavlovski, venham ao Brasil livremente para explorar o mercado de redes sociais, que é o segundo maior mercado do mundo, logo depois dos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes tem mandado ordens para prender americanos, cidadãos americanos, com base em tweets que eles deram a partir do território de solo norte-americano. Isso daí não faz nenhum sentido o Trump deixar que isso daí ocorra livremente. E o Alexandre de Moraes tomando essa sanção, eu duvido que algumas das outras autoridades brasileiras, você pode botar aí o PGR, os outros 10 ministros do STF, presidente da Câmara, presidente do Senado, seja lá quem for, eu duvido que alguma autoridade de Brasília vá pegar essa bandeira da censura e perseguição do Alexandre de Moraes e vá levar ela adiante. Porque essa pessoa vai incorrer em ser sancionada também. Não custa muito para o Trump sancionar. Pense com a cabeça de um americano, né? O Brasil, ele não tem uma representação muito significante no PIB dos Estados Unidos. Se não me engano, é 2 ou 3%. É pouquíssima coisa. Do ponto de vista comercial, não existe qualquer preocupação por parte dos Estados Unidos. Do ponto de vista diplomático, poxa, o Lula é o maior vocal, o Brasil, né? E aí você vai colocar todo mundo no mesmo balaio, tá? Você vai generalizar. O Lula é o maior vocal que defende o Hamas. O Lula defende o fim do padrão dólar. O Lula recebeu 2 navios de guerra do Irã sancionados pelos Estados Unidos. Inclusive, esse assunto vai voltar à tona ainda, tá? Talvez esteja no bojo aí da visita do State Department no Brasil agora. Então, com base nisso tudo, nem pelo ponto de vista comercial e nem pelo ponto de vista político-diplomático, o Trump se preocuparia muito em sancionar um Alexandre de Moraes,
2 ou 3 do STF, 4 ou 5 do STF, uma turma do STF, para ele não vai fazer diferença nenhuma. Agora, vale lembrar, para finalizar esse ponto, os Estados Unidos, eu pego como exemplo quando sancionaram o Michael Moreno, que é um ministro do STF da Venezuela. Quando eles sancionaram o Michael Moreno, na sequência, quem é que veio e sancionou também? Canadá e União Europeia. Então, se o Alexandre de Moraes, que já deu declarações, quando estavam falando que ele poderia perder o visto americano dele, ele falou, olha, ele declarou, eu não gosto nem muito de ir nos Estados Unidos, eu prefiro a Europa. Né? Lembrou muito o Gustavo Petro, o presidente da Colômbia. Então, se ele gosta muito de ir para a Europa, fique esperto, porque lá também podem se verificar essas sanções, porque os Estados Unidos sancionam ele no Brasil, né? Sanciona os Estados Unidos, faz a primeira sanção, e depois trata com os europeus para que isso seja estendido também para a União Europeia. E já tem, né, resolução, projeto de resolução para o Parlamento Europeu, feito pelo eurodeputado Dominik Tarczyński, eurodeputado polonês, para sancionar o Alexandre de Moraes. Então, muita coisa acontecendo, e eu creio que o Alexandre de Moraes sim será sancionado e a gente vai conseguir resgatar a nossa normalidade no Brasil. Parar com essas perseguições, parar com maldade, deixar a anistia correr livremente na Câmara, porque se correr livremente eu tenho certeza de que ela vai para frente e ai de quem quiser levar adiante as bandeiras da censura e da perseguição.